Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. Hoje eu quero falar sobre um assunto, não vou dizer sobre um tema, porque o que aqui eu vou dizer pode parecer para você bastante complexo, mas vou usar a palavra do Senhor para esclarecer uma dúvida. Vamos falar sobre a semana que o Senhor Jesus viveu até o momento de sua morte e ressurreição. Com esse estudo de hoje, nós vamos conseguir entender qual foi o dia que de fato o Senhor Jesus ele morreu. Muitos podem estar pensando, poxa, mas desde que eu me conheço por gente, nós temos o feriado da Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, e entendo que, por lógica, o Senhor Jesus, ele morreu na sexta-feira. Mas para começar esse estudo, nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, e pegue a sua Bíblia, acompanhe, pegue um caderno, pegue uma caneta, faça as suas anotações para que você possa chegar ao final desse devocional com o entendimento da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa e à Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa do Senhor, ela foi constituída nesse período. Então aqui o Senhor está, através de Moisés e Arão, dizendo para o povo como a Páscoa ela será celebrada. Então aqui nesse texto nós temos algumas informações que vão nos ajudar. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Nós entendemos na nossa cultura que o primeiro mês do ano é janeiro, mas aqui não se trata da nossa cultura, se trata da cultura judaica. Na cultura judaica, o calendário ele não começa no mês de janeiro. Ele vai começar
na última quinzena do mês de março e na primeira quinzena do mês de abril. Ou seja, o primeiro mês é o mês de Nissan. Então, aqui nós estamos tratando do primeiro mês, o mês de Nissan. Depois você dá uma olhada aí no Google, dá um Google, você vai conseguir ter aí a disposição de todos os meses no calendário judaico. Então, a primeira informação, o mês que nós estamos falando aqui é a última quinzena do mês de março para a primeira quinzena do mês de abril. Então aqui está falando aqui, e este vos será o principal mês dos meses, versículo 2, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, ou seja, esse desígnio, essa orientação é para Israel, dizendo, ao 10 deste mês, ou seja, no dia 10, vocês já vão começar a preparar, vocês já vão começar a ver o cordeiro ou um cabrito, vocês vão começar a preparação. Mas aqui no versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até ao 14º dia do mês. Ou seja, que dia nós estamos falando? O dia 14 do mês. Nesse dia 14 do mês, que mês? O mês de Nissan, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, na virada do pôr do sol, que para os judeus é às 18 horas. Então, no dia 14, às 18 horas, vocês vão comer o cordeiro. Vocês vão preparar esse cordeiro e no dia 14, vocês vão comer esse cordeiro. E aqui a Bíblia diz que no outro dia, ou seja, no dia 15, o dia subsequente ao dia 14, vocês vão celebrar a Páscoa. Então, nesse dia, no dia 15, será um Shabat. O que é Shabat? Muitas vezes aí, o que vai confundir Shabat e sábado pode ser bem parecido, mas o sábado não deixa de ser um Shabat. Shabat quer dizer descanso, mas outros dias da semana, sendo eles segunda, terça, quarta e quinta-feira, pode também acontecer nesses 4 dias algum outro Shabat, ou seja, um feriado, um descanso. E agora vamos lá para a semana onde Jesus ele está vivendo a última semana, e agora nós vamos ver essas datas se cumprindo lá. Daqui a 10, 15, 20 anos, o Natal será comemorado no dia 25 de dezembro. Então, nessa cultura aqui, que foi passada para o povo de Israel e seria passado de geração em geração, todo dia 14 do mês de Nissan seria comemorado, ali seria comido o cordeiro, e no dia 15 o Shabat. Então seria celebrado a Páscoa. Então, para a gente poder passar dessa daqui, então aqui está a instituição da Páscoa, como ela deve ser celebrada. Quando nós nos colocamos diante da cultura, nós vamos ter que fazer uma pergunta. Se aqui nós estamos dispostos a entender na Bíblia que o Senhor Jesus, provavelmente até o final você vai entender, não morreu na sexta-feira, então como que a sexta-feira entrou na jogada? Quando a sexta-feira ela passou a ser uma data da paixão de Cristo, a data da morte? Precisamos entender que quando você lê, aí você vai ter que estudar um pouco, ler a Bíblia, você vai entender que a igreja ela foi perseguida. Ninguém perseguiu mais a igreja do que os romanos. Então a cultura romana batia pesado na igreja. Uma cultura pagã, uma cultura que detestava a igreja, porque a igreja veio com uma santidade e a cultura romana com uma perversidade. E isso se prolongou por muito tempo. Quando foi eliminado todos os apóstolos, e o último dele foi João, que foi colocado numa ilha vulcânica, a ilha de Patmos, onde ele escreve o livro de Apocalipse, nós
vamos ter a seguinte sequência. Um imperador romano chamado Constantino, ele vai instituir o cristianismo, a religião principal de Roma. Então aqui nós vamos ter uma fusão entre o cristianismo e Roma. Aqui é o fim da perseguição de Roma para a igreja. Porém, aqui se inicia um grande problema. A igreja vai se misturar à cultura romana. E aí você vai ter esse entendimento. Por que que a igreja católica chama igreja católica apostólica romana? Porque tem essa fusão. Então nós deixamos de seguir um calendário judaico para começar a seguir um calendário aí romano. Por isso começa a existir algumas crenças, começa a surgir algumas datas, porque o judaísmo está sendo deixado de lado para entrar aí a cultura romana. E na cultura romana, esse dia passa a ser na sexta-feira. Agora vamos um pouco mais aqui na Bíblia para a gente poder entender por que o Senhor Jesus, aqui nesse entendimento, ele não morre na sexta-feira. Antes disso, só para você entender essa fusão, essa mudança, mudou, mas permaneceu em nosso calendário a numerologia judaica no nosso calendário. Você vai entender. Quando você chega em setembro, para nós, setembro é o mês 9. Para o judaísmo, setembro, 7, é o mês 7. E quando nós vamos para outubro, que seria o mês 8, para nós é o mês 10. E quando vamos para novembro, 9, para o judaísmo é 9, mas para nós é 11. E dezembro, que seria o mês 10, para nós é o mês 12. Então ficou alguma coisa, mas você vê que isso que ficou meio fora de ordem aí. Então vamos lá. Livro de João, capítulo 19, versículo 31. Da onde vem essa questão baseada não só na cultura romana, mas na Bíblia, de que Jesus ele morreu de fato numa sexta-feira? João 19:31 explica isso. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então aqueles que estavam crucificando Jesus estavam preocupados, porque estava chegando aqui, na Bíblia está dizendo, o sábado, e no sábado eles não poderiam fazer nada. Então eles queriam apressar a morte daqueles que estavam na cruz para poder certificar, morreu, tira eles aí logo, porque senão, quanto tempo que eles vão ficar aí? Mas no original da Bíblia não está escrito sábado, mas sim Shabat, ou seja, no outro dia seria um feriado. Que feriado é esse? O feriado de Páscoa, o feriado do dia 15, e não o sábado. Aí também nós vamos continuar vendo isso na Bíblia para que você possa entender. Então, este sábado aqui de João 19:31, ele está traduzido de maneira errônea, pois no original este sábado é um Shabat, ou seja, um descanso, um feriado, e neste caso, o feriado de Páscoa. Vejamos que Jesus, sabendo que na quarta-feira ele seria morto, ele e seus discípulos adiantaram a Páscoa. Eles adiantaram tudo para terça-feira. E você vai entender isso aqui. João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
Aproximando, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Aqui, que dia que é esse daqui? Esse aqui é a terça-feira. Então, na terça-feira, Jesus, sabendo que estava se aproximando o momento de seu fim, Jesus ele adianta tudo isso daqui para terça-feira, porque ele sabe que na quarta-feira ele vai morrer. Então, na terça-feira, por volta das 18 horas, no crepúsculo da tarde, o Senhor Jesus ele vai junto com os seus discípulos, ele vai ceiar. Aí também a gente precisa entender essa diferença. Ceia não se trata do pão e do sangue. A ceia é o cordeiro. Então, aqui nesse momento, o Senhor Jesus ele vai ter tanto a ceia do cordeiro, como depois o que nós chamamos hoje de Santa Ceia, que seria aí sim o pão e depois o cálice. Então, nessa terça-feira, o que vai acontecer? Jesus vai tomar a ceia, Judas vai trair, Pedro vai negar, ele vai ser preso e ele vai passar a madrugada toda, de terça-feira para quarta-feira, apanhando. Então, de terça para quarta, ele passa sendo espancado. Pedro nega, antes que o galo cante, Judas vende, vai ter aqui a oração do Getsêmani. Olha o que está escrito em João 18, 28. Aí vai seguir a sequência dos fatos. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, ou seja, terça-feira, ele apanhou, levaram ele para a casa de Caifás. Da casa de Caifás, levaram Jesus para o sinédrio, para o pretório, para ele ser julgado. Era cedo de manhã. Agora nós estamos falando da manhã de quarta-feira. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então você entendeu que Jesus adiantou a sua ceia, mas Jesus adianta a ceia e os judeus não adiantaram a ceia. Então, na quarta de manhã, eles precisariam julgar Jesus o mais rápido possível, porque na quarta, no crepúsculo, às 4 da tarde, eles iriam comer o cordeiro. Então, aqui os judeus falaram: ó, aí eu não vou entrar não, porque eu não quero me contaminar. Porque hoje, às 18 horas, a gente precisa estar santinho, purificadinho, para poder participar aí do cordeiro. Eu não vou entrar aí. Então você entendeu que teve dois períodos. Jesus adianta para terça e eles continuam no normal. O deles é na quarta-feira. Então os judeus não quiseram entrar para não se contaminarem e poderem tranquilamente participar aí da ceia e da Páscoa. Mateus capítulo 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, nessa quarta-feira, ele foi julgado, ele foi condenado, e das 9 da manhã até as 15 da tarde, que seria aí as 3 horas, hora que Jesus entrega o seu espírito, então Jesus ficou ali naquele período onde a gente vê como a crucificação. Então, desde as 9 já começou a haver trevas e às 15 horas foi a hora que Jesus ele entregou o seu espírito. Por que que Jesus ele não pode ter morrido na sexta-feira? Porque o Senhor Jesus já tinha dado uma declaração falando como isso aconteceria. Isso está quando pediram um sinal para ele. Mateus capítulo 12, versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então nós precisamos respeitar aqui a contagem de dias. Jesus não pode ter mentido. Se você entender que Jesus morre na sexta-feira, às 3 da tarde, então às 18 horas começaria a contar e não daria conta. Porque se ele morre na sexta, nós não temos 3 dias.
O domingo não conta, porque ele ressuscita praticamente aí de madrugada. Quando Maria Madalena chega, ele já ressuscitou. Então, se Jesus houvesse morrido na sexta, só fazer a conta contrária. Domingo não conta, então seria o dia e a noite de sábado e o dia e a noite de sexta-feira. E não teríamos os 3 dias. Então, na contagem, você entende Jesus morrendo na quarta-feira. Então, do 18 da quarta para o 18 da quinta, um dia. Um dia é formado por dia e noite. Então, dia e noite, quarta e quinta, dia e noite, quinta para sexta, dia e noite da sexta para o sábado. E ao terceiro dia, Jesus ele vai ressuscitar. Então, nós precisamos entender aqui na palavra do Senhor o dia correto que o Senhor Jesus morreu. E hoje você teve conhecimento dessa fusão quando o imperador Constantino decide finalizar de uma vez por todas a perseguição da igreja e não só fazer isso, mas como também instituir o cristianismo como a religião principal de Roma. Espero que você tenha entendido. Ouça uma, duas, 3 vezes, faça as contas e eu tenho certeza que você vai chegar ao entendimento bíblico. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional.